Provavelmente você já ouviu falar em testamento. Talvez já tenha até feito um testamento recentemente. Mas você conhece as particularidades do testamento? Você sabe o que é que pode ser feito neste documento? Pois é, este vídeo tem o intuito de justamente esclarecer algumas particularidades que são muito importantes. Meu nome é Luciana Carvalho, eu sou a idealizadora deste canal e advogada no escritório Luciana Carvalho Advocacia. Eu já quero aproveitar para pedir para você seguir essa página, curta, comenta, compartilhe. Eu tenho certeza que você conhece pelo menos uma pessoa que já tenha feito um testamento ou que tenha interesse de fazer um testamento. O testamento, na verdade, é um documento jurídico onde o testador pode declarar quais são as suas últimas vontades em relação ao patrimônio deixado. E este testamento, ele pode ser feito de 3 formas. Existe o testamento público, o testamento cerrado e o testamento particular. E eu vou especificar aqui cada um deles para você verificar qual é o que lhe atende melhor. O testamento público é realizado no cartório de notas por meio de escritura pública. Ele é lavrado pelo tabelião, assinado por 2 testemunhas e pelo testador. Claro, após a leitura de todos os termos, para que o testador tenha ciência daquilo que foi declarado e as testemunhas tenham ciência daquilo que elas estão assinando. O testamento cerrado é realizado pelo próprio testador ou por pessoa de sua confiança, mas é um documento fechado. Este documento deve ser levado ao cartório de notas para que o tabelião possa verificar a sua validade. E, após, ele é assinado pelo testador e 2 testemunhas. Muito importante que este documento não pode ser aberto em hipótese alguma antes do falecimento do testador, senão ele perde a validade. Ele só pode ser aberto após o falecimento do testador por um juiz, no caso, o juiz da causa que está tratando do inventário, e ele deve ser aberto pelo juiz mediante a pessoa que está representando o falecido e também o escrivão. Já o testamento particular pode ser realizado pelo testador, por uma pessoa de sua confiança ou então por um advogado. Eu particularmente aconselho você a procurar um advogado especialista e conhecedor do testamento particular para evitar futura nulidade desse documento após o falecimento do testador. Para a validade do testamento particular, o documento deve ter a qualificação de 3 testemunhas e essas testemunhas vão assinar o documento e rubricar todas as páginas juntamente com o testador. As testemunhas, assim como o testador, precisam ser pessoas com discernimento, pessoas capazes para dar validade ao documento. E, falando em testemunha, e isso serve para os 3 tipos de testamento que eu falei anteriormente, essas testemunhas não podem ser pessoas interessadas no patrimônio deixado. Ou seja, não pode ser cônjuge, ascendente ou descendente. E você deve estar se perguntando, eu posso deixar o meu patrimônio da forma que eu quiser para quem eu quiser? E a resposta é, depende. Se você estiver cumprindo o que regulamenta o Código Civil, sim. Mas, se você estiver ultrapassando o limite do Código Civil, não. Bom, o Código Civil, ele traz o limite de 50%. Por quê? Porque ele especifica quem são os herdeiros que não podem ficar de fora do inventário, não podem ficar de fora da herança, que são chamados herdeiros necessários. Os herdeiros necessários são o cônjuge, os ascendentes, os descendentes. Então, assim, se você não tiver esses herdeiros, você pode deixar 100% do seu patrimônio para quem você quiser. Mas, se você tiver herdeiros necessários, você só pode deixar em testamento 50% do seu patrimônio, respeitando os 50% que são de direito dos herdeiros necessários. Vamos de exemplo, porque eu acho que fica mais fácil o entendimento. Suponhamos que o senhor João tenha um patrimônio no valor total de R$1 milhão. E ele tem 2 filhos, que são seus herdeiros necessários.
ele não é casado, ele não tem os pais vivos, ele só tem 2 filhos. Então, nesse caso, ele pode fazer um testamento de 500 mil reais. Porque 500 mil reais vai ser dos filhos. Mas ele pode fazer um testamento de 500 mil reais para quem ele quiser. E aqui eu incluo filhos. Então, acontece muito em casos em que, de repente, o filho, ele abre mão da sua vida de viver sozinho para viver com os pais, para cuidar dos pais, que talvez estão com uma idade avançada ou talvez estão com uma saúde debilitada. E também acontece em casos em que um dos filhos às vezes tem uma situação financeira menos favorecida que os outros irmãos. Então, nesse caso, o testador, ele pode deixar uma parte em testamento para este filho, ou ele pode deixar os 50% que ele tem direito no testamento. E este filho vai receber no testamento e também vai receber junto com os irmãos naqueles 50% que, por direito, são dos herdeiros necessários. Mas, caso o senhor João não tenha os herdeiros necessários vivos, ele pode deixar o seu patrimônio total de 1 milhão para quem ele quiser. Ele pode deixar para uma pessoa física, para várias pessoas físicas ou até mesmo pessoa jurídica. O testamento também pode ser alterado com o decorrer do tempo, porque o desejo do testador pode também sofrer alterações. De repente, em um determinado momento, ele quer deixar 50% do patrimônio para uma pessoa, mas com o passar do tempo, ele muda de ideia e ele quer talvez dividir com mais pessoas. Então, ele pode fazer um novo documento, redigindo qual é o desejo dele e, inclusive, neste novo documento, constar que todo e qualquer testamento realizado anteriormente, ele não surte mais efeito. Ele é inválido, porque aquele último documento é que possui a validade. E existem 3 cláusulas muito importantes que é preciso verificar sobre a possibilidade ou necessidade de constá-las no documento, que são a cláusula de incomunicabilidade, cláusula de impenhorabilidade e cláusula de inalienabilidade. Na cláusula de incomunicabilidade, o bem que é herdado pelo herdeiro testamentário, ele não vai comunicar na partilha de bens em caso de divórcio. Então, se por acaso o herdeiro testamentário for casado, após o divórcio, esse bem fica pertencendo a ele. Ele não é objeto de partilha, ou seja, a outra parte não tem direito a receber a metade. A cláusula de impenhorabilidade garante uma proteção ao bem herdado por meio de testamento, porque em caso de uma dívida do herdeiro testamentário, os credores não podem penhorar aquele patrimônio. E na cláusula de inalienabilidade, os herdeiros não podem vender aquele bem que foi adquirido por meio do testamento. Percebe porque o testamento é um documento que é conhecido como a última vontade, o último desejo do testador? E eu posso te garantir que um documento bem feito, ele pode evitar muitas brigas, muitas discussões futuras. Porque, gente, acreditem, quando é aberto um inventário, às vezes um processo demora muitos anos, exatamente por causa da briga familiar em relação à partilha de bens. Espero que não tenha ficado dúvida, mas se ficou, deixa nos comentários. E se esse vídeo foi bom para você, se você gostou ou se te ajudou de alguma forma, segue a página, porque eu vou sempre trazer algum tema importante do direito ou até mesmo polêmico. Curta, comenta, compartilha.